Fala galera, beleza? Hoje aí mais uma aulinha de Delphi e hoje a gente vai lidar de um componente muito utilizado nos projetos de Delphi, que é o dbGrid. O dbGrid é um componente que é responsável por trazer do banco de dados as informações de nossas tabelas, de nossas queries, enfim, beleza? Então, o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai saber e aprender de vez como manipular tanto em tempo de execução e como pegar os valores de nossas dbGrids e trazer para nossas edits, ou seja, conseguir configurar da maneira que a gente achar aí melhor, beleza? Provavelmente essa aula vai ser um pouco extensa, então eu vou dividir essa aula em dois passos, tá? Fazer aqui a parte agora de manipulação, onde a gente vai demonstrar a tabela, e depois uma aula aí para a gente pegar e realmente manipular os dados, trazer ele aí para nossa edit, enfim, esses outros campos, beleza? Então, sem enrolação, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é, como a gente está mexendo com uma dbGrid, a gente precisa ter um banco de dados conectado, né? A gente precisa aí trazer alguma coisa do nosso banco de dados. É um dos motivos para qual o nosso componente existe, tá? Então eu tenho aqui um banquinho de dados que eu utilizo para exemplos, tá? E dentro dela eu trouxe duas tabelinhas, que é a de produtos e a de vendas, beleza? Então perceba que aqui a gente tem produtos e vendas. Quando a gente clicar no produto, a nossa grid vai assumir a nossa tabela de produtos. Quando a gente clicar na venda, a nossa grid vai adotar a nossa tabela de vendas. Beleza? Esse início é tranquilo. A gente vai fazer com que a nossa grid adote o dataset. Beleza? Então, se a gente perceber aqui no nosso componente, a gente tem uma propriedade chamada data source. E esse data source é o que faz a ligação da nossa tabela. Então, para a gente fazer isso em tempo de execução, né, a gente vai simplesmente fazer aqui o nosso nossa grid, dbproj.dataSource, receba, né, o nosso dataset, que é o dsproj. Feito isso, opa, ele já está. Aqui faltou um igual, gente. Por isso que deu pau aí. Feito isso, a gente já consegue carregar aí a nossa tabela. Tudo bem? Se eu clicar em vendas, não vai acontecer nada. Beleza, Jéssica. Mas se eu não quero fazer isso em tempo de execução, eu quero que ele já comece com algum. Beleza, eu já posso, né, colocar aqui o nosso vendas. Se eu vir aqui e colocar no nosso data source e escolher a vendas, perceba que quando eu dou o play, ele já vai começar com a minha venda, né? Com meus dados da venda. E quando eu clico em produto, ele muda para mim em produto. Só que se eu colocar em vendas, nada acontece, né? Porque a gente não fez aquela programação para melhorar, né? Para atribuir o nosso data source aqui na venda. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou vir aqui, vou pegar o nosso data grid e vou atribuir ao valor do nosso dataset de venda. Beleza? É bem tranquilo. Então, eu peguei o nosso dbGrid, peguei a sua propriedade de data source e liguei a venda. Então, quando eu vier aqui, ele já está na venda. Se eu vier em produto, ele muda para produto. Se eu vier em venda, ele muda para venda de novo. Beleza? Ah, Jesper, mas eu não entendi direito. O que está fazendo aí? Bom, vamos lá. O que ele está fazendo quando a gente coloca aquela linha de programação aqui dentro? Ele pega essa data grid e ele muda. É como se a gente fizesse isso aqui lá. Ó. Quando eu clico em produtos, né? Ele vem aqui no data source e muda para produtos. Quando eu clico em vendas, ele clica aqui em vendas. Então, é como se ele estivesse, né, fazendo isso aqui, ó. Beleza? Ótimo. Então, feito isso, a gente precisa agora configurar, né, a estética
da nossa grid? Porque ela tá aqui, se a gente for ver, essa ainda tá bacaninha, né? Mas essa de vendas, ela tá toda torta, toda grande, toda ruim. A gente, se fosse uma, a gente conseguiria, por exemplo, diminuir dessa forma aqui, ó, tá? Manipular as informações aqui dessa forma. Então, quando eu desse o play, né? A primeiro instante, ó, ele já nem ficou, tá? Porque a gente ligou ele aqui. Então, ele vai ficar tortão mesmo. O que a gente tem que fazer é acertar no braço, beleza? E como a gente faz isso? É tranquilo. Aqui, a gente vai vir, né? No projeto, no produto, né? Então, a gente vai atualizar só de produto. Então, eu vou vir aqui. Vou ver quantos campos a gente tem, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 e vamos alterar lá em linha de código. Então eu vou pegar a minha grid, dbgrid, ponto, columns. Aqui a gente vai mexer com o índice, tá, gente? Ponto title, ponto align. E aqui eu vou colocar TA center. Então, perceba que aqui na nossa tabela, né, com o botão direito em Fields Editor, eu abro esse cara e eu vejo quantos campos a gente tem. Se eu clico aqui e vou, né, só ir na linha de código para vocês, eu clico aqui e vou no meu index, eu vejo 0. Se eu venho aqui em nome, index 1, 2, 3. Então a gente tem 3 colunas, tá? Estão referenciadas aí no nosso index, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, vou copiar para eles. 1, 2, 3. Então, feito isso, quando a gente vai lá, eu já alinhei esse cara, o meu título, né? Centralizado, ó. Beleza? Então, o que que eu vou fazer agora? O que eu vou mostrar para vocês tem duas formas de fazer, tá? Quando a gente dá o play, perceba que o nome dele, né, já tá até com o nome certo, né? Como que a gente faz isso aqui? Por que que ele está dessa forma? Porque aqui no nosso display label já está da forma correta. Mas vamos pôr que ele tivesse assim, ó, código tabela, tá? Não seria legal a gente mostrar dessa forma? A gente poderia tanto mudar aqui, que é muito mais rápido, eu indico para vocês, mas a gente pode fazer também via código. dbproj.columns, né? Eu vou adotar aqui do zero, ponto title, ponto caption. E eu posso alterar por aqui, colocar código. Lembrando que isso é texto, então eu tenho que colocar ele, né, entre apóstrofos. Se eu vier aqui agora, ele vai estar o código como a gente colocou. Beleza? Dá para a gente fazer isso via código, como a gente fez agora, ou alterar aqui como já está alterado. Beleza? Eu indico vocês alterarem aqui porque vocês vão ter menos linha de código, né? Fazendo isso vai ser muito mais rápido para manutenção, muito mais simples para visualização do código. Beleza? Uma outra coisa que a gente pode fazer com relação ao título é deixar ele negrito. Ponto columns, vou colocar aqui o 0, ponto title, ponto fonte, ponto style. A gente vai fazer o que? Atribuir entre chaves o fs bold, que é o nosso negrito. Aqui lembrando, eu estou mexendo com index, então eu tenho que fazer todas as alterações em todos eles, tá? Se eu deixar de alterar em algum, vou deixar aqui para vocês verem, sem o 3, perceba que ele não vai fazer no valor, ó. O valor não ficou, né? Todos eles ficou aí em negrito, mas o valor não ficou. Então, eu vou aqui colocar no valor. Beleza?
Então, ótimo, a gente já tem aí o nosso alinhamento, né, na centralizado, e também temos a nossa questão aí do negrito. Beleza, e agora as nossas colunas, onde eu consigo ajeitar esses caras aqui, ó. Bom, a gente consegue ajeitar por aqui também, ó. Se a gente vier aqui em cima, a gente tem um alinhamento dele. Eu posso deixar aqui como left, vou deixar todos em left, tá? Para vocês verem que a gente já faz o alinhamento ali mesmo dentro da nossa coluna, né? Da nossa query. Então, a gente tem que adotar alguns padrões aqui que correspondem às normas, né? Da boa programação aí. Beleza? Por uma convenção, né? Não é obrigatório, mas é uma convenção, tá? Eu vou deixar, tudo bem, o nosso código sempre centralizado, tudo bem? O nosso nome à esquerda, a quantidade também centralizada e o valor do produto aqui à direita, tá? Porque é valor. Bom, esse alinhamento ele não é do título, tá, gente? Ele é referente à nossa coluna. Então, ele vai fazer com os valores que vier da nossa tabela. Beleza? Bom, aqui uma coisa que ele também já tá, e esse aqui ficou até bom, né, gente? Não precisou ficar alterar muito, não. É o tamanho. A gente pode diminuir aqui, né? Um pouco a quantidade, aumentar um pouco o valor e aumentar um pouco o nome do produto. E é isso que a gente vai fazer. Essa parte é um pouco serviço de formiga. Por quê? A gente tem que fazer e testar segundo o tamanho aí, tá? Então eu vou vir aqui em produtos, vou pôr um db proj.columns, vou novamente colocar o zero. Ponto. Agora não é title, né? A gente não vai mexer com o título, agora é com a coluna propriamente dita. E a gente vai mexer com o widget dela. O que que é o widget? É o tamanho, tá bom? Vou repetir esses caras, que a gente vai mexer para todos. Apertei Enter sem querer aqui, deu uma entortada no negócio. E aqui eu vou colocar o que? O tamanho. Vou colocar o tamanho aqui em 40, que é o do código, não precisa de muito tamanho, né? Aqui em 180. O nosso quantidade também é pequeno, vou colocar 60. E o nosso valor vou colocar em 90. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vamos ver como ficou. Se eu vier aqui em código, perceba que ele ficou, né, grande. Então a gente tem que diminuir esse código, ficou extremamente grande e a gente consegue diminuir aí, né, o nosso quantidade também um pouquinho. Esquecemos de mudar aqui também, né? Por isso talvez que tenha dado uma quebrada lá. Vamos ver de novo. Produto. Aí, ficou, né? Bem pequenininho. Aqui a gente conseguiu, dá até para aumentar um pouquinho. Vamos colocar 200. E ele passou, né? Um pouquinho. Então vamos deixar aí 190. Como eu falei para vocês, é um pouco de trabalho de formiga, porque a gente tem que fazer e testar para ver se não ficou quebrado, né? Se eu vier em produtos, perceba que agora ficou bem legal. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer a mesma coisa, só que para vendas, né? Porque as vendas tá bem grande aí, tá bem torto. Beleza? Então bora lá. Vou fechar aqui e vou fazer o da venda. Vir botão direito, fio de editor e a gente tem 4 aqui. Então vou vir em vendas, também tenho 4. Como a gente já sabe a questão do alinhamento, então eu já vou alimentar. Ele já está em centro, já está à esquerda, a data é centralizada e o total também é centralizado, tá? Então, os nossos alinhamentos estão corretos.
O nosso título tem que ser negrito e centralizado. Então, eu posso colocar aqui, então, dbj, dbproj, né? Ponto. Columns. Vou colocar ponto title. Ponto alinhamento. Recebe TA center. Vou copiar esse cara. Opa. Vou colocar 0, 1, 2, 3. Certo? Então já alinhamos ele ao centro. Vamos agora vir aqui, pegar esse pedacinho. Ponto fonte, ponto style. E a gente vai deixar ele negrito, entre chaves, FS bold. Então, 0, 1, 2. Então, se a gente vier aqui agora, a gente já tem nas vendas o nosso código, nome do cliente, data de venda e o total. Vamos agora só mexer na questão do widget, né? Então, dbproj.columns. Não estamos mexendo mais com o título, e sim agora com o tamanho, né? Ponto widget. E agora ele recebe um valor. Vou copiar esse cara. O código a gente já sabe, né? É igual para os dois. Vou colocar aqui 40 também, para ficar igual. Para o nome do cliente, vou colocar o 190. Vamos adotar mais ou menos os mesmos padrões lá. Vou colocar aqui, como aqui é data, né? Que é a data de venda. Vou colocar 120. E aqui no total, vou colocar 90. Então, feito isso, vamos ver como ficou. Ele ficou bacana na questão do código. Só que ainda está grande, ó. Ainda está, né, cobrindo. A gente precisa tampar. Então, vamos diminuir aqui o nosso nome cliente e também um pouco do total. Então, aqui nós vamos colocar 70. E o nome do cliente vamos colocar também 120 ou 130, vai. 130. E ficou até pequeno demais agora, né? A gente consegue aí aumentar o nosso nome cliente, porque vai que o cara tem um nome maior, não fica cortando, né? Então, vamos colocar 160. 160, cortou um pouquinho de nada, né? Vamos aqui, 150. E com isso, ele ficou bonitinho. Só que, percebe que quando a gente entra, ele está torto, né? Porque a gente não fez a configuração primeira vez. Ele só vai acertar a venda quando a gente clica aqui que estamos mudando em tempos de execução. Então, como que a gente faz isso para melhorar esse cara? Vamos dar um Ctrl C, né, nesse cara aqui, Ctrl C, e vamos copiar quando ele chamar esse formulário. Então, ele vai ser no evento de onShow. Quando ele mostrar o formulário, ele já vai ter essas características, beleza? Vamos ver. Olha lá. Ficou certinho as características aqui. Então, vemos aqui, né? E conseguimos acertar aí a nossa manipulação em tempo de execução, acertando o tamanho e fazendo, né, a questão dos títulos aqui. Tá, gente? Vamos então dar uma revisada e a gente termina. E na próxima aula a gente mexe realmente com a parte de pegar esses valores e mexer com eles, tá? Colocar aqui na Edit, fazer uma brincadeirinha aí, beleza? Vamos então vir aqui. Primeira coisa que a gente fez foi atribuir, né, nosso componente DBGrid, né, na sua propriedade
de data source a nossa conexão com o banco, que é o nosso dataset, atribuindo a ele o valor da nossa tabela, tá? Feito isso, a gente já consegue visualizar o campo, visualizar a nossa tabela. Depois disso, a gente só fez configurações de visualização ou de estética, tá bom? Como vocês quiserem aí. Aqui nesse primeiro, a gente sempre, né, fez a questão de alinhamento do nosso título, não é da coluna, é do título, tá? A gente fez aqui para demonstrar que a gente também consegue mudar o nome, né, o caption do nosso título. Aqui embaixo a gente fez a questão do nosso negrito no nosso título e aqui é onde a gente manipula a largura, né, em tempo de execução da nossa grid, beleza? A gente fez isso para os dois campos, como os dois campos são diferentes, levam dados diferentes, a gente teve que atribuir aí alguns valores que nem sempre foram iguais, tá bom? Como a gente atribuiu, né, nosso valor aqui inicial na venda, ele estava quebrando. Então a gente fez o que? Veio no nosso formulário, né? E dentro do evento de quando ele mostra que é o on show, a gente só colou o que a gente já tinha feito, beleza? Fazendo isso, então, a gente já consegue aí manipular, né, a primeira parte da nossa aulinha, que é visualizar bonitinho e fazer aqui de uma forma muito mais agradável para o nosso usuário, né? Não ter que ficar arrastando, enfim. Beleza? E é isso, gente. Se você gostou da aula, curte, ativa o sininho, compartilha aí, ajuda o canal, não custa nada, é 2 minutinhos aí que vocês perdem, né? E com isso a gente consegue aí sempre estar criando mais conteúdo para vocês, beleza? Qualquer dúvida, volta à aula, assiste aí de novo, deixa nos comentários aí, beleza? E é isso aí. Até a próxima aula. Lembrando que na próxima aula a gente vai continuar, né, essa questão da grid. A gente vai trabalhar e terminar essa parte de manipulação de grid. Beleza, gente? Te espero na próxima aula. Até mais.